Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jaqueline Leal, sou psicóloga, coach vocacional e de carreira e consultora na área de RH. Esse é o meu canal no YouTube e esse é o nosso vídeo da semana. Então, relembrando para vocês, essa é uma série sobre dicas de carreira. Ela contém 5 vídeos, nós estamos no terceiro de 5. O primeiro falou sobre currículos, o segundo dos melhores meios, de comunicação e divulgação do seu currículo e onde fazer networking e marketing pessoal. E esse terceiro vídeo vai falar um pouquinho a respeito das entrevistas de seleção. A ideia é desmistificar um pouco o motivo pelo qual elas servem, por que as empresas as utilizam, quais as formas que existem de entrevistas e como estar bem preparado para realizar uma, tá certo? Então vamos lá! E aí galera, então vamos lá? Vamos falar sobre as famosas entrevistas de seleção? Eu preparei um conteúdo bem bacana para vocês, anotei 4 tópicos que eu acredito serem de fundamental importância chegar ao conhecimento de todo mundo que está ou no mercado em busca de recolocação, ou de transição de carreira, ou para desenvolvimento da empregabilidade. Tá certo? Então vamos lá, pega papel e caneta para anotar as melhores dicas para vocês, igual eu fiz aqui no meu bloquinho A3. Acredito que eles são bem úteis, porque cabe bastante coisa. Bem, primeiro eu anotei aqui para a gente poder refletir. Para que servem e existem entrevistas de seleção? Gente, toda empresa, quando ela vai contratar um profissional, ela precisa de quê? Ela precisa ter um perfil, pelo menos básico, com competências, habilidades e atitudes que ela espera daquele profissional. Exigências básicas de escolaridade ou de conhecimentos como softwares, enfim, língua, etc. Após o momento que a empresa tem esse perfil, qual é a única e melhor forma que ela encontra para poder ter certeza que aquela pessoa que enviou um currículo para a vaga realmente está dizendo a verdade sobre aquilo que ela disse no currículo? Isso aí, fazendo uma entrevista de seleção. E ainda assim é super importante dizer que o RH às vezes erra, e isso é normal e humano. Por quê? Porque ninguém vem com uma estrela na testa de tipo, esse cara é o candidato perfeito e especial e maravilhoso para sua vaga. Porém, tá? É uma forma que nos aproxima daquela verdade que o cara tem para nos apresentar, que o candidato tem para nos apresentar, certo? Segundo, em que fase do processo seletivo elas acontecem? Isso varia bastante. As entrevistas elas podem ser de várias formas. Então, assim, se você receber primeiro contato para triagem através de contato telefônico, é super normal. Através de e-mail, é super normal. Se nesses primeiros contatos a pessoa não for muito profunda nas coisas que ela te questiona, também é normal. Afinal de contas, geralmente se começa por uma triagem que pode ser feita sem contato com o candidato ou contatando o candidato e fazendo perguntas diretas para ele. Por isso eu disse para vocês que no currículo é bom ter alguns gaps, algumas coisas que gerem dúvidas e necessidade do entrevistador entrar em contato contigo, certo? Bem, após essa entrevista inicial de triagem, é esperado que os currículos que estejam mais próximos da vaga sejam apresentados para o gestor da vaga, para a pessoa que está fazendo, necessitando, solicitando o processo de seleção. Depois que essa pessoa fez a triagem dela, geralmente, tá? A pessoa do RH faz uma entrevista mais aprofundada, que pode ser uma entrevista comportamental, como a gente chama. Hoje é a mais comum e a mais moderna, depois eu vou falar mais sobre ela para vocês. Mas também quem pode fazer a entrevista nesse momento é o gestor da vaga, para poder dar uma acelerada no processo, certo? E aí, geralmente, depois vem a terceira etapa, que é onde se finaliza com o gestor da vaga, o normal seria, segundo RH, terceiro gestor da vaga, para se bater o martelo para saber quem foi a pessoa que mais se aproximou daquele perfil que era o esperado divulgado da vaga, certo? Bem, como funcionam os retornos de seleção? E o RH é sincero quando ele te dá feedback? Bem, esse é um caso bem polêmico. Por quê? Primeiro, os retornos eles devem ser dados para 100% das pessoas, aprovadas ou não
participando de triagem ou não. Mas a gente tem visto por aí que não é bem o que acontece. Gente, isso é o quê? Culpa de quem? Culpa ou da política da empresa ou da incompetência do profissional de RH que fez o processo seletivo. Por quê? Se uma pessoa lida com pessoas, o mínimo que ela tem que saber é que ela precisa ser empática com pessoas. E pessoas têm necessidades de receber retorno. Então, se o RH não deu, por mais que possa ser uma política da empresa, tá errado. Meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista. Bem, e o RH? Geralmente ele é sincero ou não nos feedbacks? Olha, 80% não é. Principalmente porque podem gerar processos trabalhistas, problemas desnecessários com quem está do outro lado. Mas existe aqueles 20% que geralmente dão bons feedbacks, que dizem para você quais foram os pontos que você não atingiu, né, que aquela vaga exigia, e ainda te dá dicas para que você possa correr atrás e buscar desenvolver-se. Eu sou dessas, sempre fui. Sempre fiz questão de dizer para as pessoas que eu entrevistava onde que eu achava que a coisa tinha degringolado. E inclusive dizer também que ela não tinha sido aprovada para a vaga, né? Não só porque ela não tinha uma competência ou outra, mas que naquele momento a empresa precisava disso, daquilo, que ela não poderia entregar tão rápido quanto um outro candidato que foi selecionado. Bem, o que eu acredito? Que é melhor ser sincero, entendeu? E ajudar alguém, fazer o bem para alguém, mas para isso você também precisa ter habilidade, porque senão você realmente pode gerar um problema. Por isso que a maioria das empresas prefere que os retornos sejam padronizados, aqueles bem formais, tipo, olha, infelizmente uma outra pessoa tem um perfil mais próximo da vaga, nós vamos deixar o teu currículo aqui no banco de dados, quando tiver uma próxima oportunidade, a gente certamente vai entrar em contato contigo, né? Já ouviu muito isso? Eu também. Bem, por último, a quarta dica é: como estar de fato preparado para uma entrevista de seleção? Primeiro, roupas e marketing pessoal. Galera, não é balela, não precisa, obviamente, ir no salão antes, fazer uma maquiagem profissional, escovar o cabelo, comprar uma roupa nova para fazer uma entrevista. Mas tem coisa que é bom senso, né? Não dá para ir fazer entrevista de seleção, por exemplo, de chinela havaiana ou despenteado, ou com barba por fazer, a não ser que seja seu estilo pessoal. Entende? Acho que o cuidado pessoal, mostrar que aquilo é importante para você dentro da sua autenticidade, porque senão você vai começar a trabalhar na empresa e nos 10 primeiros dias você já vai estar usando uma roupa completamente diferente daquela apertada do dia da seleção que mal deixou com que você fosse espontâneo, certo? Segundo, horários e responsabilidades. Gente, horário é horário. Isso não é porque é Brasil, dá sempre um jeitinho. Se o cara marcou 8 horas, esteja lá 7h50. Estudar a empresa, isso para mim é um ponto essencial. Eu digo para todo mundo, não dá para você fazer uma entrevista para uma vaga onde você tem que mostrar que você está interessado se você mal sabe da onde vem essa empresa, por que ela existe, que vaga é essa. É preciso estar bem informado e mostrar que você está ali para fazer acontecer. Quarto, perfil da vaga. É essencial fazer uma avaliação do perfil da vaga. Essa é a melhor forma para você estar preparado. Pega a vaga, lista ali todas as competências, habilidades e atitudes que foram solicitadas e veja, né? Estão solicitando A, eu tenho A, check. Solicitando B, eu tenho B, check. Solicitando C, eu não tenho C. Ok, isso aqui é um problema. Como é que eu vou abordar isso na entrevista quando for questionado? Porque o mínimo que se espera é que o entrevistador te pergunte pelo menos a listinha básica das perguntas a ver com o perfil da vaga, certo? Bem, como fazer o você versus a vaga? Depois que você fez esse check que eu disse pra vocês, né? Para um pouco, reflete um pouco. Como falar sobre isso para o recrutador? Porque é essencial, não vai simplesmente dizer, não, eu vi aqui na sua vaga que você quer isso e eu infelizmente não tenho. Então, ok, né? Mas o que você está fazendo com isso? Não ter um requisito que a vaga pede não é problema nenhum, isso é super normal, ninguém é perfeito, ninguém vai ser o Master Plus que essas vagas pedem. Mas é importante que você esteja fazendo algo em direção a essa necessidade que a empresa possui, certo? E por último, eu coloquei aqui, mas não menos importante, como número 6, a questão do autoconhecimento como uma ferramenta necessária e super estratégica para ajudar você a fazer uma entrevista de mais qualidade, ok? Então vamos falar sobre a famosa SWOT. Você já ouviu falar sobre isso? Se você já estudou alguma teoria geral da administração, seja no curso técnico, na graduação ou na faculdade, certamente você já ouviu falar sobre isso antes.
Essa ferramenta ela é muito utilizada no mundo dos negócios, mas ela também serve para você fazer uma avaliação pessoal, profissional ou do seu negócio, da sua empresa. Não precisa ser uma coisa ampla e muito difícil de ser feita. Ela é muito prática e nos ajuda a colocar as ideias no papel, a se entender de uma forma mais clara e objetiva. É tanto que a SWOT é utilizada também nos processos de desenvolvimento pessoal e profissional que eu faço no coach, por exemplo. Certo? Bem, como que a gente vai fazer isso? No português, bem dito, bem dizido, nós chamamos de FOFA, porque a gente traduz as letras em inglês do SWOT. Então fica FOFA, fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. O primeiro ponto é você mapear o que você considera fraqueza e o que você considera fortaleza. Gente, a SWOT, neste caso, para processo seletivo, está sendo utilizada de uma maneira muito peculiar. Ou seja, você precisa ter em mãos o perfil da vaga para o qual você está interessado em participar para poder fazer uma matriz SWOT mais assertiva. Ah, mas Jaque, eu queria fazer a matriz só para meu desenvolvimento pessoal, para eu ter uma visão mais ampla, para quando um dia eu for chamado para um processo seletivo, ou quem sabe a empresa que eu trabalho me chama para um processo interno. Eu posso fazer também? Pode. Só que aí você não usa o perfil e você vai de uma maneira mais ampla. Você pensa de uma forma mais abrangente em todas as suas características, como elas te ajudam e como elas te atrapalham a ser o profissional que você sonha em ser ou o profissional que você é hoje, beleza? Bem, primeiro ponto, quando a gente fala de forças, né, das nossas fortalezas, a gente tá falando daquelas coisas que a gente faz bem. Então você vai listar tudo aquilo que você faz bem. E aí podem ser comportamentos, habilidades ou atitudes. Por exemplo, eu me comunico bem, então eu vou lá e coloco comunicação, tá certo? Outra coisa, eu tenho conhecimento em inglês, já é técnico, mas também é uma força, né? Uma habilidade, eu sou uma pessoa muito empática ou uma pessoa que socializa facilmente. Então, vou lá e coloco socialização. Relacionamento interpessoal, tanto faz. O que eu fiz aqui? Eu mostrei para vocês 3 possibilidades. Um de uma competência técnica, um de uma competência comportamental e outro de uma habilidade, atitude, tá? Isso aqui é para vocês verem que dentro dessa parte força, você pode colocar exatamente tudo aquilo que você sabe, tá certo? Em seguida das forças, vocês vão colocar as fraquezas, que são aquelas coisas que vocês não sabem, mas que se você tá com o perfil da vaga na mão, você tá vendo que a vaga precisa que você tenha, ou naquele profissional que você quer ser no futuro, né? Ou a vaga que você almeja agora dentro da empresa, você já se deu conta que são características que você não tem, que possivelmente você precisa desenvolver. Por exemplo, elas também podem ser competências, habilidades e atitudes. Um grande exemplo disso é, por exemplo, a habilidade para tomada de decisão. Às vezes você não é uma pessoa que toma decisão com facilidade. Um outro ponto pode ser conhecimento na ferramenta SAP, por exemplo. Talvez tu não tenha, isso seja um requisito. E aí você também precisa colocar isso nas suas fraquezas, tá certo? Bem, primeiro eu gosto de preencher, então, as forças e as fraquezas. Assim que eu termino de preencher forças e fraquezas, eu vou para oportunidades e ameaças. Então, pensando nas minhas forças, que oportunidades eu vejo, né? Que coisas das minhas forças me diferenciam dos demais profissionais, me fazem ser um profissional que com certeza vou ter mais sucesso nessa vaga que os demais. Nessa parte da oportunidade é basicamente como é que você vai se vender na entrevista de trabalho. Então, por exemplo, eu coloquei como força que eu sou uma pessoa que me comunico bem. Que oportunidades eu tenho? Né, de me relacionar muito bem dentro da empresa, de construir um jornal, por exemplo, de parede, para quem é de RH como eu fui, que se aproxime mais da realidade do funcionário, de falar a língua do funcionário. Então, tudo isso são oportunidades. E por que é importante você anotar nas oportunidades? Porque você vai precisar defender que você é a pessoa exata para caber dentro dessa vaga. E é aqui que você aprende como fazer isso. Por exemplo, eu sei inglês. Que oportunidade eu tenho a partir disso? Eu sou uma pessoa que você pode me utilizar nas transações quando exigirem que se fale a língua inglesa. Ou nem todos os profissionais você vai poder exigir isso. Né? No meu caso, eu posso fazer e posso fazer bem feito, com a qualidade técnica esperada.
Outro ponto, a socialização. Sou uma pessoa que me relaciono bem. Que oportunidades ser uma pessoa que se relaciona bem traz para a empresa, para a vaga da qual eu estou me inscrevendo hoje, tá certo? Bem, terminou de fazer essa reflexão, desceu fraquezas. Anotei ali que eu não conheço o SAP. Que ameaça isso pode trazer para mim? Pode ser que tenha alguém que tenha mais conhecimento do que eu e essa pessoa fique com a minha vaga. A mesma coisa, tá? Outra fraqueza, eu não sou uma pessoa, vamos supor que comunicação também seja uma coisa que eu não faça bem. Eu sou uma pessoa que não me comunico tão bem. Qual é a ameaça? Dentro da empresa, a comunicação é um fator de risco, um fator muito importante, e eu posso não ser tão bem avaliada por causa disso aqui. Bem, as ameaças que você desenhar são também as coisas que você mais precisa desenvolver. Então, a partir das ameaças e das fraquezas, você constrói um plano de ação para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Olha que bacana! Essa SWOT não é mesmo uma coisa maravilhosa? Pois é. E aí você vai fazendo esse desenvolvimento durante, né, a espera por uma recolocação ou pela transição de carreira para a vaga dos seus sonhos. Então, de qualquer forma, se você utilizar a matriz SWOT, você vai estar desenvolvendo a sua empregabilidade, mesmo que você não esteja fazendo isso para uma vaga em específico. E é isso que eu acho que é mais mágico nesse mundo das pessoas, nesse mundo, né, onde é possível a gente estar em constante movimento, em constante desenvolvimento. Tá certo? Bem, esse é o meu recado para vocês essa semana. Semana que vem a gente vai falar sobre entrevista comportamental. Eu vou dar exemplos de perguntas práticas aqui que os RHs costumam fazer para ajudar você a estar mais preparado para esse momento da sua vida. Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido útil. Se vocês tiverem dúvida, não hesitem, mandem um e-mail para contato@jaquelineleal.com.br. Mais uma vez, está correndo aqui embaixo, tá certo? Um abraço para vocês, obrigado por terem me ouvido até o final. Quem gostou, não se esquece de compartilhar, convidar os amigos para assistir e principalmente se inscrever aqui no meu canal, ok? Beijão, tchau, tchau!